Fala, povo de Deus, tudo bem? Que saudade! Hoje eu tô aqui para contar uma história triste, detalhes da tragédia da queda do avião da Chape. A Chapecoense foi fundada em 1973 com a junção de vários outros clubes catarinenses. Só em 2012 conseguiu uma vaga para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Só ficou um ano ali, em 2013 já alcançou a elite do futebol nacional na Série A do Brasileirão. No dia da tragédia do acidente, faltava apenas uma rodada para o final do Campeonato Brasileiro de 2016. A Chape ocupava o 9º lugar do campeonato e estava deixando para trás times grandes como São Paulo, Cruzeiro e Fluminense. Sobre a Sul-Americana, era apenas a segunda vez que o time tinha a oportunidade de disputar esse campeonato. A outra chance foi em 2015. Em 2016, a Chape já tinha superado o Cuiabá, Júnior de Barranquilla da Colômbia, o Independiente da Argentina e o São Lourenço, também da Argentina, que inclusive é o time do Papa. A última disputa seria contra o Atlético Nacional, que inclusive era o atual campeão da Libertadores, para vocês terem uma ideia da grandiosidade desse jogo, que aconteceria no dia 30 de novembro de 2016. Essa classificação histórica tinha um time entrosado, numa fase ótima que surpreendia a torcida. No gol tinham Danilo e Foman. Na zaga, Ananias, Felipe Machado, Marcelo, William Thiago e Neto. Os volantes eram Gil, Josimar, Matheus Biteco e Sérgio Manuel. Já nas laterais, Denner, Jimenez, Matheus Caramelo e Alan Ruschel. O time também tinha os meias Arthur Maia e Kleber Santana, que era o capitão da equipe. E no ataque, Ailton Canela, Kempis, Lucas Gomes, Thiaguinho e Bruno Rangel, o maior artilheiro da história da Chape, com 81 gols. Além disso, o técnico era Caio Júnior. Estamos dentro do avião em Santa Cruz de la Sierra, pegando o voo fretado agora para Medellín. Mais umas 4 horas de viagem, tá bom? Chegar lá, quando der, eu respondo. Abraço, guri. O dia da tragédia era dia 28 de novembro de 2016. O time partiu de São Paulo, do aeroporto de Guarulhos, em direção a Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Dali, partiria para Medellín, na Colômbia. O avião que levaria o time de Santa Cruz de la Sierra para Medellín foi fabricado em 1999. Ele foi registrado na Bolívia, tinha capacidade para até 2 pilotos e 100 passageiros. Ele tinha 4 motores e 27 metros de comprimento. Vai começar a viagem aí, ó. Ô, Fone. Vai começar a viagem pra Colômbia aí, ó. Dia, Caduzinho, Fone. Acre, depois nós vamos pra onde, Cadu? Acre de novo. Cubidia. Depois volta pro Acre de novo e vamos pro Acre. É isso aí, galera. Vai começar agora. Bora. Aí, Xi. Manda um alô aí pra galera. Agora vai sair, vai partir. Valeu. Josimito. É nóis. A decolagem do Lamia 2933 foi às 17 horas, 5 horas da tarde no horário de Brasília. Às 19h30, 7h30 da noite, foi a primeira vez que os gravadores registraram uma conversa entre os pilotos sobre a quantidade de combustível. Eles faziam cálculos para saber se aquele volume daria para chegar até o destino final. Eles chegaram a cogitar uma parada em Bogotá para fazer o reabastecimento. Às 8h15 da noite, o gravador de voz de dentro da cabine para de funcionar. Depois das investigações, foi registrado que isso já teria acontecido em outros voos nesse mesmo avião. Os pilotos decidiram não parar em Bogotá para fazer o reabastecimento e seguir direto para o destino final, que era Medellín. Quando eles chegaram perto do aeroporto, eles foram avisados que um avião pousaria antes dele porque tinha solicitado emergência por conta de vazamento de combustível. E aí eles tiveram que ficar esperando para pousar depois. Nesse momento, nem o piloto nem o copiloto avisaram a torre de controle sobre a falta de combustível ou a pouca quantidade de combustível. Foi só às 21h52 que o piloto avisou pela primeira vez a torre de controle que estariam com falta de combustível e pediram emergência para pousar. Foi a partir daí que a situação começou a ficar realmente tensa. Os motores do avião começaram a parar de funcionar. Primeiro o motor 3, o 4, o 2 e 40 segundos depois o último motor deu falha.
o motor 1. Depois disso, vários sistemas do avião começaram a entrar em falha. Às 21h57, a torre de controle perde a aeronave do radar. No último registro da voz do piloto, ele dizia vectors, vectors. Ele pedia as coordenadas de para onde ele deveria ir. As investigações chegaram à conclusão que a queda foi por volta de 22h15. O avião caiu a 14 quilômetros do aeroporto que era o destino final. O Lamia 2933 levava 77 passageiros. 6 pessoas sobreviveram. Além da tripulação, tinham atletas, equipe técnica, a diretoria do clube, jornalistas e convidados. Eram 20 jornalistas, 9 dirigentes, 2 convidados, 14 pessoas da comissão técnica, 19 jogadores e 7 tripulantes. O comandante do voo tinha 36 anos e ele também era sócio da empresa Lamia que fazia esse transporte dos atletas. Tanto nos documentos dele quanto do copiloto, haviam vários registros de melhoras que precisavam ser feitas profissionalmente. O avião viajava com a quantidade máxima de combustível. O tempo de rota da viagem e a quantidade de combustível eram exatamente as mesmas, ou seja, eles estavam viajando sem nada de reserva. Depois das investigações, foi descoberto que o técnico de voo avisou sobre esse detalhe, mas ele não foi ouvido. Também os peritos descobriram que lá no local onde o avião caiu não havia registro de combustível, ou seja, o avião caiu em pane seca. Dentre os 6 sobreviventes, 2 faziam parte da tripulação, uma comissária chilena e um técnico de voo. Os outros 4 eram brasileiros, 3 jogadores e um jornalista, Alan Ruschel, Jackson Follmann, Neto e Rafael Hensel. Em entrevista, o Alan Ruschel contou que ele entrou no avião e já foi sentar lá nos últimos bancos, nos 3 últimos bancos, quando Jackson Follmann, que foi um dos sobreviventes, teria chamado ele para sentar ali mais perto de onde ele estava. Ele acredita que foi nesse momento que o Jackson salvou a vida dele. O Alan contou que não lembra muita coisa do voo, nem durante o voo e nem depois. Ele disse que só se lembra de ver o Jackson orando, depois que as luzes se apagaram, e depois disso ele não viu mais nada. O depoimento do Jackson Follmann, que na época tinha 24 anos, ele era o goleiro do time, é muito impactante. Ele conta que durante o voo todo mundo estava em pé, conversando, como era um voo fretado, eles estavam jogando cartas, ouvindo música, enfim, quando de repente todo mundo parou, sentou, colocou o cinto, mas ele conta que nada foi avisado, a tripulação não disse nada, não explicou o que estava acontecendo. Aos poucos as luzes foram se apagando e ficou só a luz de emergência acesa. Ele disse também que foi possível perceber que os motores pararam de funcionar e nesse momento todo mundo começou a orar muito. Ele contou que na hora da batida ele apagou, só que depois ele acordou no meio da mata com muito frio e teria tido um desmaio novamente. Depois, os policiais que resgataram o Jackson disseram que ele estava bem embaixo de uma das turbinas que estava enroscada em um galho de árvore que poderia cair a qualquer momento. O Jackson contou que ele acordou de novo e sentia muita dor da cintura para baixo. Ele disse que tentava gritar o máximo que conseguia para tentar chamar a atenção das pessoas que estavam ali fazendo o resgate. Foram necessárias 12 pessoas para conseguir fazer o resgate do Follmann. E ele disse que depois que ele foi resgatado, ele teve um apagão e só acordou na sexta-feira. O goleiro perdeu a perna direita no acidente e passou por 15 cirurgias. Ele disse em entrevista que acreditava que muitas outras pessoas teriam sobrevivido e não apenas 6. Ele não tinha noção da grandiosidade dessa tragédia. O jornalista e radialista Rafael Hensel foi outro sobrevivente. Na época ele tinha 43 anos. Ele também contou que nada foi dito, nada foi avisado para os passageiros, que ninguém falou sobre cinto, sobre posição de emergência, nada disso. O Rafael contou que também percebeu que os motores se desligaram e depois disso houve o impacto. Ele teve lesões no tornozelo e em várias partes do corpo e passou por uma cirurgia. O jornalista faleceu no dia 27 de março de 2019 durante uma partida de futebol em Chapecó. Ele teve um mal súbito. O último sobrevivente a ser resgatado foi o zagueiro Neto. Ele passou 8 horas em meio à mata tentando pedir ajuda para que alguém visse que ele estava vivo. Atrás, atrás, atrás de la cabeza.
Las manos. Esperemos un momentito. Pare para que le salga. Ahí está. Muchachos, manta. Hay otra manta. Lo que importa es el chamba que tiene. No, la chamba no. Abre los ojos. Ya para la manta. Vamos con la manta. O Neto teve traumatismo craniano e várias outras lesões no corpo. A situação dele foi a pior de todos. Ele foi o que mais demorou para receber alta hospitalar. O policial que resgatou o Neto depois teve um encontro com o jogador. Ele contou que ele emitia sons bem baixos e tentava pedir ajuda, mas ele não conseguia falar, só conseguia emitir gemidos, né? E que muitas pessoas que estavam ali no resgate já diziam, olha, não tem mais como, ele tá morrendo e tal. Mas o policial acreditou e ajudou a resgatar ele. E depois eles se encontraram, tiveram um momento ali emocionante. O Neto agradeceu a ele por tudo. Em reportagem também, o Cabrini esteve no local onde estavam os destroços do avião. E ele encontrou uma Bíblia, que teria sido um presente da esposa do Neto para ele. Ele fez a entrega desse objeto para os dois. E até hoje o ex-jogador guarda em casa essa Bíblia como um prêmio e um sinal, né, uma lembrança da sobrevivência dele. No sábado, dia 30 de dezembro, a Chapecoense promoveu um velório coletivo na Arena Condá, que é o estádio da Chape. 50 vítimas foram veladas lá no local, a arquibancada estava cheia, foi um dia muito emocionante. Era um dia chuvoso, muito triste. Familiares estiveram no local, o presidente da FIFA e jornalistas do Brasil e do mundo inteiro. No dia 5 de dezembro, a Conmebol aceitou o pedido do Atlético Nacional e declarou a Chape campeã da Copa Sul-Americana de 2016. Em agosto de 2017, a Chape disputou um jogo contra o Barcelona com o convite do time europeu lá no estádio Camp Nou. O Barcelona também doou cerca de 250 mil euros, na época mais ou menos uns 900 mil reais, para ajudar na reconstrução do time. O pontapé inicial foi do Jackson Foman e do Neto, e o dia também marcou o retorno do Alan Ruschel aos gramados. O Alan Ruschel continua jogando pela Chapecoense, o Jackson Foman e o Neto fazem parte agora da equipe da diretoria do clube. O Jackson, inclusive, é o embaixador da Chape. Bom, gente, a história de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado das pesquisas e do resumo que eu fiz. Se vocês quiserem ter acesso a mais conteúdos meus, me segue no Instagram, @souamandagomes. Um beijo e até a próxima!